Queridos, eu queria ler uma palavra que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, apenas o versículo 8 e 9. Ou qual mulher, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia? Essa leitura está narrando um ambiente familiar, um ambiente de um lar, um ambiente de convivência, um ambiente que pode se assemelhar a qualquer área da nossa vida. Então, a Bíblia está apresentando um fato real de desconforto, de perda, de algo que saiu do controle, um fato de algo inesperado, que ela não esperava, que ela não planejava. Diz que ela tinha 10 dracmas. Quem tem 10 dracmas deseja manter as 10 dracmas. Quem tem 10 dracmas sabe que tem 10 porque conta, tem prazer, tem satisfação. Não tenho 10. A história aqui são 2 versículos. Mas para ganhar essas 10 dracmas, ela teve que suar, ela teve que trabalhar, ela teve que se sacrificar, ela teve que se privar de coisas. Então, esses versículos das parábolas que Jesus, né? Jesus que contava essas parábolas. E se ele contava em parábola, é porque ele não queria falar diretamente. Para quê? Porque ele queria que ficasse registrado dessa maneira, para que lá no futuro, quando eu e você se deparassem com essa palavra, a pessoa entendesse, bom, isso se assemelha à minha situação, isso está parecendo com algo que eu posso ser alimentado com isso. Essa palavra está me fazendo entender que há uma semelhança com minha situação e que há uma solução para isso que eu estou vivendo, né? Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca diligentemente até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma que se havia perdido. Eu estou fazendo uma leitura na Bíblia. Essa é minha segunda Bíblia pentecostal. Aí a pessoa diz a segunda, pastor. Uma passou uns 15 anos, eu botei na fundação de uma igreja, e essa aqui tem uns 12, 15, certeza tem. E é a Bíblia que eu uso no meu carro, que estou pregando hoje dentro dele. Né? E tem uma Bíblia mais fina, que é a que eu levo para o estudo e tal, mas essa é uma Bíblia pentecostal que já faz muitos anos. Ela já foi refeita, reformulada, né? E o texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês, querido, fala de que algo não está completo, não está concluído, algo demonstra uma caminhada, uma trajetória, demonstra os cotidianos, né? Coisas que acontecem na nossa vida. E Jesus tem interesse de intervir, de chegar com ação, de chegar com resposta, de chegar com lâmpada. Ah, pastor, mas por que Jesus... porque ele sabia que isso ia ser falado lá na frente. E o mesmo poder que opera e operava lá naquele tempo que foi escrito o Antigo Testamento, depois do Novo Testamento, é o mesmo poder que opera hoje e ainda maior liberdade, né? Hoje em maior liberdade porque ele ressuscitou, né? Cristo não foi detido pela morte, né? E ele está ensinando princípios. Na verdade, são 3 parábolas em capítulo 15, né? Do filho pródigo. Talvez você que é evangélico, que é católico, já tenha ouvido. Não, eu já ouvi a parábola do filho pródigo. Eu já preguei algumas vezes no filho pródigo, né? E a parábola da dracma perdida e da ovelha perdida. Se fosse para ser uma leitura literal, não funcionaria, porque essa moeda acabou lá estamos em 2026, né? E você joga aí mais algumas milhares de anos para trás, então, mas não, fala de valores importantes para quem? Para você, importante para Jesus.
tudo que é importante de verdade para a gente é importante para Jesus. O que é que estão falando hoje? Hoje estão ensinando a gente importâncias que não é importante para você e não é importante para Jesus, por consequência. A gente vive o mundo hoje do ganha-perde, né? Não se mantém nada, ganha-perde e se satisfaça com isso mesmo, e a vida é isso mesmo, e se conforme, mas Deus diz que ele é um Deus resgatador, dos anunciados do nome de Deus. Até o próprio Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus é o resgatador. Resgatador só de alma, amém, resgatador de alma, mas resgatador da condição de conforto que ele providenciou para os filhos. Está lá na palavra, diz, qual um pai que um filho que pede um pão, ele vai dar uma serpente ou vai dar uma pedra? Um filho que pede, quanto mais o nosso pai. Quer dizer, ele tem prazer que a gente seja alimentado, sustentado, confortado. E essa mulher que está nessa história está ensinando princípios atemporais. A moda hoje é tão atemporais que você não sabe a música que fazia sucesso em setembro. Você sabe? Não sabe. Tudo é muito temporal demais. As palavras assim têm validade no máximo de 3 dias. Político, então, fala o que faz. A gente nem escreve mais, né? O que político. Aliás, no país que eu estou falando agora, as coisas parecem que não ganham muito selo de estabilidade, mas a palavra de Deus, essa palavra que eu estou pregando para o meu e para o teu coração, ela transcende, transpassa gerações, ela é transcendente e vem operando milagre por todo esse tempo, né? E quer que eu digo isso? Olha, eu estou dentro de um carro, pronto. Dentro desse carro aqui, há pouquíssimo tempos atrás, se eu fosse encontrado dirigindo sem um extintor que está ali segurando um tripé daqui dessas celulares tudinho, e se esse extintor não tivesse ali, ou tivesse vencido, ou não fosse da marca recomendada pelos deputados que mudavam todo ano, é A, é B mais A, é B mais A menos C, elevado a quarta, foram criando situações e a gente tinha que se escabelar e comprar pirata que eu digo, você tinha que chegar no posto, aí rapaz, guarda aí um para mim que eu lhe dou mais R$10, aí era uma coisa de louco, porque não tinha, porque os deputados, e hoje não vale, não, e se a Polícia Federal pegar a gente hoje sem o extintor, o que acontece? Nada, porque a lei diz que, e o farol tem que ser aceso, aí depois, não precisa mais ser aceso não, depois, não, tem que ser aceso só se a pista for de uma, se for de duas, quer dizer, as palavras mudam, a palavra de Deus não muda, viu? Quando eu era menino, era proibido, tinha um pé de goiaba que a gente subia nos pés de goiaba, pé de mangueira, e era proibido. Hoje está lá, ninguém nem... Aquela pessoa que empenhava aquela palavra naquela época, passou, e com ele passou aquela palavra. A palavra de Jesus, mataram ele ressuscitou e a palavra continua. Então, se há ou está acontecendo perdas na sua família, se está acontecendo perdas na sua convivência, na sua situação, eu não sei em que vai se adaptar essa palavra. Mas Jesus está... Primeiro que ele diz, eu sou a lâmpada, a luz do mundo, tá certo? A mulher diz, acende a candeia, acende a lâmpada. E eu estou aqui, né, para falar para você que Jesus vai acender a lâmpada e você vai encontrar, né? Jesus nos dá o tirocínio, o raciocínio, a consciência, a sabedoria, discernimento. Quando a gente... E tem mais o Espírito Santo de Deus que guia o nosso coração. Ele orienta o nosso coração. Ele impulsiona, é ele que abre as portas, é ele que segura na mão, é ele que segura o escudo na tua frente, te protege, te livra, te guarda. E a palavra do cantor que mais você ama, o ano retrasado, como era o nome dele, do cantor que você mais amava o ano retrasado? Nem lembra. Talvez você guarde 2 no máximo, não lembra, tá certo? Então, a verdade da palavra de Deus, ela transpassa as gerações. As outras verdades da gente aqui, passa e a gente, como eu acabei de falar, né?
Eu falei do carro, eu falei do extintor, tinha outra coisa que essa é uma pérola. Todo motorista da minha geração que andasse sem um kit de socorro, que tinha um metiolate, um tubo de esparadrapo, 4 gases, um band-aid e eu não me lembro mais um negócio lá. Esse kitzinho você pegava uma multa de 2 salários mínimos. E eu não estou inventando isso. As palavras o que Deus tem para a sua vida não passa. A promessa que ele depositou para a tua vida, aquilo que ele fala para a tua vida, não passa, é real e ele tem poder para que isso se cumpra na tua vida. E eu sou um testemunho disso. Na rádio, quando eu estou ao vivo na rádio, estou cansado me vem de repente às vezes eu paro até o projeto do sermão, porque me vem um testemunho e eu conto uma história, porque tem pregador que narra. Tem nada demais nisso, mas narra a história dos outros. Eu tenho 30 anos caminhando com Jesus e tenho histórias maravilhosas de milagre, de livramento, de provisão. E eu sei o Deus que eu sirvo. E eu sei o Deus que eu estou anunciando para a tua vida, tá certo? Eu sei o Deus que eu estou anunciando para a tua vida nessa noite. Mateus 24, 35. Passarão céus e terra, mas essa palavra não passará. O próprio Deus disse, olha, confia nisso que o pastor Marconi está falando nessa noite. Fala aí, pastor Marconi, para as pessoas que, porventura, estejam me vendo pela primeira vez. Eu sou o pastor Marconi Teixeira, do programa Dias Melhores, e trago essa mensagem para porque quando eu prego para você, prego para mim e prego para milhares de pessoas que virão a escutar Doravant no YouTube, TikTok, Kawai, Instagram. Então, essa palavra, Papai do Céu disse que não passa, né? Papai do Céu disse que não passa. Não é um réus, uma gravação, não é um comentário político do país, não. São palavras de mudança para a tua vida, querido. Recentemente, mas eu estava no estúdio da rádio, eu estava falando, não, se você crer, se você tiver fé, Deus vai ganhar uma casa, Deus vai ganhar uma cura, Deus vai ganhar um filho para uma mulher que não tem, Deus vai ganhar uma porta de emprego, Deus vai ganhar um livramento, Deus vai ganhar a pessoa entrar num concurso ou conseguir o seu empreendimento financeiro, sua empresa, seu emprego, passar numa faculdade, passar de ano, eu não sei. Se você tiver fé, Deus vai conseguir essas coisas? Não, quem vai conseguir é você. Mas se você tiver fé, a Bíblia diz que a única forma de se agradar a Deus não é ir a pé, numa procissão daqui até o Rio Grande do Sul e voltar, cada um dentro do seu crédito, se quiser fazer isso, glória a Deus, aleluia, cada um dentro do seu crédito. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tá certo? A pessoa pode até fazer a sua procissão, a sua penitência, cada um dentro da sua religião. Não estou aqui discutindo religião. Eu estou dizendo que precisamos ter fé em Deus, acreditar. As situações vêm aqui, pastor, é tão simplório, a mulher perdeu uma dracma 9, para você, querido. Às vezes a situação da gente, a gente olha a situação do outro e diz, não, isso é uma besteira, né? O brasileiro tem esse negócio de dizer assim, isso é uma besteira, talvez seja uma besteira para mim, mas para aquela pessoa que passou noite, que chorou, que cuidou, que ralou, que fez tudo o que podia e de repente algo se perde, hoje é noite de resgate, viu? Em nome de Jesus, hoje é noite, eu não sei se é casamento, eu não sei se é resgate do filho, eu não sei se é para resgatar um emprego, eu não sei o que é necessário Deus resgatar na sua vida, mas hoje é noite de resgate e quem me conhece, até no estúdio, o pessoal da rádio fica tudo assim, que eu digo, levanta a mãozinha e diga, que eu não sou assim dizer, diga pro seu irmão, que história de diga pro seu irmão, diga, é comigo, Jesus, eu vou conseguir em nome de Jesus, você vai conseguir em nome de Jesus. Levanta a mãozinha, porque o Espírito Santo
Santo gosta, eu fico feliz, Deus está escutando e vai identificando. Cada vez que a gente diz assim, Jesus, eu creio, é comigo. Jesus, tu vai chegar na minha casa. Jesus, tu vai abrir essa porta. Jesus, tu vai chegar na vida da minha filha, da minha irmã, do meu filho, do meu marido, da minha esposa. Tu vai chegar na vida dos meus avós. Jesus, tu vai chegar na minha firma. Tá aqui, Jesus, olha a nota, né? Eu tô precisando pagar isso aqui. Jesus vai chegar. Ele é Jeová Jireh, Deus de provisão. Não é Deus de improviso, não, viu? Deus de provisão, é diferente. É quem tem para dar. Sabe quem tem para dar? Papai do céu. E eu estou falando aqui em nome dele, tá certo? Voltando ao texto, né? Lucas 15, versículo 8. Essa mulher tem umas atitudes. Primeiro, ela procura ter consciência. Hoje, essa volatilidade, né, ganha, perde, ganha. Essa mulher está dizendo, eu sei o que eu tenho, tá certo? Então, se você... porque o maligno está aí. Todo dia de manhã, você não diz, todo dia eu tenho que matar um leão e um urso. Não, todo dia a gente tem que pelejar contra as astúcias do diabo, entendeu? Porque ele é que veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para que você tenha vida e a tenha em abundância, de forma transbordante, sacudida, recalcada. A bênção de Deus, e ainda tem mais um detalhe, a Bíblia diz, a bênção de Deus não acrescenta dor. Essas outras bênçãos que vêm por aí, geralmente tem, né? A mulher perde e ela acende, né? Ela acende a candeia. Tá na hora de você acender, a começar a chamazinha da fé no seu coração. Começa por aqui. Rapaz, o pastor Marconi, conheci hoje de noite, tá falando aí, e ele tá falando isso está aquecendo meu coração, está acendendo meu coração, e você tá ouvindo um homem que tem mais de 25 anos de pastor, né? Eu sou pastor da Igreja Metodista Wesleyana. É muito, muito, muito difícil se chegar a pastor na Igreja Metodista Wesleyana. Você precisa ter um bocado de formação, e eles fazem aquelas aferições tudo, e justiça, e saúde, e não sei o quê, e graduações, e pós-graduação. Quem conhece o ministério sabe que é difícil. Então, eu tenho 25 anos de sacerdote, nunca fui assalariado de igreja, nunca tive salário em igreja, já pastoreei igrejas enormes, já, com esse tempo, minha idade, né, já andei, mas quem é a provisão da minha vida é Jesus Cristo, esse que eu estou falando na tua vida. Pastor, mas aí meu gasto está acabando, porque o pastor, aqui está aqui a porta, eu estou fechando, porque a mulher que vem cobrar o aluguel. Querido, Deus, ele tem a maneira de trabalhar, ele vai arranjar, não vai chover do céu, isso aí não vai, mas Deus vai achar uma maneira de te abençoar, viu? Deus vai achar. Essa semana eu ia, para ganhar tempo no trânsito, eu tinha um compromisso no centro da cidade e peguei um Uber. E fiz uma coisa que todo mundo disse que não deve fazer, um Uber moto, porque o carro ia demorar por causa do engarrafamento, então eu peguei um Uber moto e botei o óculos aqui. Eu botei um óculos aqui. E todo mundo sabe que quando você anda em moto, você não pode botar aqui que voa, já aconteceu até comigo. Hoje eu não ando mais de moto assim, minha mesmo, assim, mas já trabalhei muito tempo e na minha vida profissional, e eu ia para o emprego de moto, para ganhar espaço no trânsito, né, para chegar rápido lá na repartição. E quando eu cheguei no canto onde eu ia, que eu olhei, o óculos não estava. E eu disse assim, Jesus, tomara que essa pessoa que esteja precisando desse óculos, encontre ele antes de algum carro passar por cima. Deus, ele tem a maneira, eu não sei como é que Deus faz chegar, mas Deus faz chegar, viu? Aí a mulher, ela acredita. Ela podia ter dito, é isso mesmo, né, mulher? Porque eu sou uma desafortunada. A minha família é tudo sem sorte. Dizem que foi um catimbó em 1974 que fizeram por minha tia, pegou na minha madrinha. Que conversa, não existe isso. Jesus Cristo diz, os dias são maus, tá certo? E a gente tem que se agarrar com Jesus. Ela chegou e disse, perdeu, eu sei quem tem poder para encontrar, viu? Vou logo chamar. Aí ela acende a lâmpada da fé, a lâmpada da presença de Jesus. Ela vai. Daqui um pouquinho a gente vai até falar nesse varrer, né? Tirar as impurezas, tudo que coloca impureza, esconde, fica opaco. Sabe quando eu perco um negócio, um sacerdote, ele é perseguido, ele é muito protegido.
Mas eu compro todos os dias as lutas de muitas pessoas. Agora, eu estou comprando tua luta, tá certo? Eu não estou ganhando dinheiro, eu não sou remunerado em nenhum aplicativo. O Kawaii está aqui, ó, são 2 milhões. Não sou remunerado. TikTok, Instagram, YouTube, não sou remunerado. Sou livre para pregar de Jesus. Eu não mercandejo a palavra de Deus. Então, quando eu falo para você, é desejo genuíno de transmitir a você a vontade de Deus de você ser abençoado. Abençoada, abençoado. Levanta a mãozinha, diga, sou eu. Em nome de Jesus, diga, sou eu, tá certo? Ela acende e ela varre, né? E ela busca restaurar algo que a Bíblia diz estava perdido. Nos 3 casos, a Bíblia diz que estava perdido. Quer dizer, é uma afirmação. No mundo social, tem mais jeito não. Deus consulta o mundo social, consulta não, querido. Quem consulta o mundo social é eu, entendeu? Quando eu estou escrevendo um artigo para o LinkedIn, quando eu estou escrevendo um negócio, quando eu vou lançar um novo livro, aí eu consulto o Google, consulto N fontes de saber. Deus não precisa consultar ninguém. A sabedoria consultou a Deus. Agora você imagine um ser todo poderoso que a sabedoria consultou a Deus. Então, às vezes, eu estou assim, desaparece um negócio meu, e eu sei que estava ali, eu começo a procurar, daqui a pouco eu sou idoso, né? Aí já fico suado, daqui a pouco eu paro, Jesus, repreende isso, Senhor. Entendeu? E você quer saber o que acontece? Aparece. Vem voando? Não. Deus me mostra. E Deus vai mostrar a você a solução do que você está precisando. Se você parou, não é que caiu aqui. Aqui é um momento de unção. Momento da presença de Deus. Você não caiu nesse lugar. Ah, eu caí numa plataforma, eu vou até printar para saber o nome do pastor Marcos. Não, você chegou a esse lugar porque Deus quer falar ao seu coração. Deus quer falar ao seu coração. Deus quer dizer, erga a cabeça, levanta a cabeça, respire, como dizia a minha geração antigamente, pintiu o cabelo para trás, fica de pé e vai em frente porque Deus vai te dar vitória. Esse é o Deus de vitória, tá certo? Um Deus que restaura. A vontade de, quando ela acende a lâmpada, ela tem a vontade de que aquilo não fique perdido. Presta atenção, eu não sei o que é que está perdido na sua vida. E todos nós temos coisas perdidas na nossa vida. Todos nós. Eu estou viajando para os Estados Unidos daqui a poucos dias, né? Vou visitar minha família, meus netinhos lá nos Estados Unidos. E estou resolvendo umas coisas aqui em Natal. Eu já fui em umas 5 ou 6 repartições. Eu chego num banco, aí não pode não, eu quero falar com o gerente. 15 minutos depois eu volto com papel. Você está entendendo? Ah, porque o pastor Marconi trabalhou em repartição federal, tem influência. Não, que o cara olha para mim, eu não sou aquele funcionário, eu sou um senhor idoso que tem a lâmpada acesa que se chama Jesus Cristo, e o cara termina o atendimento e fica conversando comigo diante de Deus. Não é em 2 lugares que eu vou, as pessoas... Hoje mesmo eu estive num lugar chamado Central do Cidadão, porque eu vou fazer uma viagem internacional e eu digo, eu vou atualizar minha documentação. A pessoa que estava me atendendo para atualizar a minha identidade terminou de atender e eu disse, eu quero abençoar a tua vida. Ela parou o atendimento e o povo ficou lá. E ela olhou nos meus olhos, e viu que eu não estava de brincadeira, como eu não estou de brincadeira aqui, tá certo? Ela estava agitada, não sei o que. Eu disse, ei, olha para mim, pô, para um pouco. Aí ela parou, eu disse, eu quero abençoar a sua vida. E ela já botou a mãozinha assim, ó. Tá certo? Levanta a mãozinha, Deus vai te abençoar também, tá certo? Então, você tem vontade de que nada se perca na sua vida, e Deus, cita na Bíblia, né, nos 3 casos, a do pródigo, da ovelha perdida e do dracma, é que Deus não deseja que a gente viva com perdas, e principalmente perdas de projeto que foram assinados por ele. Deus vai dar um jeito dos caminhos se realinhar na tua vida. Aí o barco não anda, Deus vai mudar a posição da vela, vai soprar e o teu barco vai andar. Viu? O barco vai andar, em nome de Jesus. Cadê a mãozinha? Né? Aquele que deu aquilo a gente tem poder para restaurar, tá certo? Tem muita coisa que a gente consegue. Eu sou uma pessoa que eu trabalho desde os 14 anos de idade e eu só fui estudar
Já, assim, rapaz, no meu tempo já era homem, entendeu? Eu sou de um tempo muito para trás, então a gente tinha responsabilidade muito cedo. Eu, rapaz, já era homem. Então, eu fui estudar, até um sermão que eu fiz, eu acho que essa semana, eu falei até um pouco sobre isso. O pastor Marconi tem doutorado, mestrado, querido, eu corri atrás, entendeu? Quando eu comecei a trabalhar e lá vai, quando eu senti que tinha uma garantiazinha, vamos de noite, morrendo de cansado, com um olho aberto, o outro, e vamos, e é a maneira que a gente, que é de origem humilde, carente, é trabalhando e estudando, tá certo? Esse é o caminho, e confiando em Jesus, tá certo? E o texto diz que quando algo foge da nossa mão, né? Que é como algo cair da sua mão, você deseja? Caiu da minha mão, não, ninguém deseja, né? Mas quando algo foge da nossa mão, é, Deus está no controle e Ele tem a mão forte. A Bíblia diz: nada pode escapar da mão do Senhor. Diz que agindo ele, nada pode impedir. Quando eu falo assim, me vem 5, 6 versículos, mas a mão forte do Senhor diz que nada pode escapar da mão do Senhor. Uma vez queriam matar Davi, uma nação inteira queria matar Davi. Deus disse: você quer que eu lhe castigue ou quer cair? Ele disse: eu quero a tua mão, Senhor, porque na tua mão há graça, justiça e misericórdia. A mão de Deus é uma mão abençoadora. E o inimigo desse século, o teu inimigo, aquele que quer roubar a minha alma e a tua alma, é que fica ensinando aí através de políticos ruins, ensinando a não querer Deus, as mídias sociais, esse mundo da atualidade, querendo descredenciar Deus até que chega uma situação que você não tem onde recorrer. Eu estou dentro de um bom carro. Eu tenho algumas coisas na minha vida porque eu trabalhei desde 1977. E depois entrei no Serviço Público Federal. Não é possível que eu não tivesse alguma coisa na minha vida. Mas quando foi no final do ano passado, apareceu um caroço nesse peito esquerdo e começou a crescer e começou a doer, depois parou de doer. E aí eu já comecei a achar que tinha algo estranho, não disse nada a ninguém, já comecei a organizar minhas documentação. Bom, caroço no peito. Ajeitei tudo, eu não moro mais na capital devido à insegurança no estado que eu vivo. Ele é governado por um partido que aprecia essas coisas erradas. E então eu moro em outro lugar agora. E ajeitei tudo, bom, vou para a capital. Eu cheguei na capital, aí fui procurar um endocrinologista e outros médicos. E ele olhou, na hora que ele bateu o olho, ele disse: tem. Foi botar o dedo, dói. Querido, e dentro de mim, quem é a mão que pode tirar um negócio desse dentro de você? Nessa hora. Eu não estou dizendo que eu tenho ou não tenho dinheiro, mas o dinheiro que eu tenho no banco, tira. Fala a verdade, tira. Esse carro tira. Algumas casas, alguma coisa que eu tenha, se eu desse esse dinheiro todinho, tira. Alguma coisa que você quer que tire dentro de você, uma angústia, um nó na garganta, um anseio, um desespero, uma depressão. Dinheiro tira. Mas Deus tira. Então eu fui, o médico chegou e disse: tem. Aí, uma das viagens eu parei minha caminhoneta perto de outra caminhonete e desceu 3 pastores. Eu não os conhecia, mas estavam de terno. E já desci, eu disse: querido, por favor, você pode orar por mim? O cara nem perguntou o que era. É igual a mim. Eu disse: esse cara é da minha fé, esse homem aí. Um já levantou a mão e os 2 já correu para cima. Tipo, briga, eu vou também, entendeu? Os 2 já vieram para cima, já estiraram a mão em cima de mim e orou em cima do que eu estava sentindo. E quando eu fui fazer o exame de imagem, aí fiz aqueles exames mais complexos, né? Para ver o que era, como estava e para tomar a solução. Mas a minha alma estava... Olha, quando é com os outros, a gente, como pastor, eu sofro. Mas quando é com a gente, querido, e eu vou dizer a quem? Qualquer um, você chega para o seu padre, seu conta, padre isso, ou pastor isso, ou fulano, eu vou dizer a quem? Entendeu? Eu vou dizer a Jesus.
e fiz o exame de imagem, e na hora que começou o exame de imagem, o médico olhou. Uma das formas de a gente ver se a gente está mais ou menos bom é você olhar para o semblante do médico na hora que ele está examinando, né? Se ele bota um semblante mais tranquilo, sereno, você se imagina que você não está tão ruim. Mas se o médico já firma os olhos, já dá aquela impressadinha nos olhos assim, você já, o coração, né? Tá. Ele olhou e disse, rapaz, o caroço está aqui, mas agora ele está fibroso. Virou fibra. Quem é que pode fazer isso? Quem pode fazer isso? Deus. Tá certo? Então, tem coisas que tirou meu sossego, tirou minha paz, Deus restaura. Eu não sei qual foi a dracma. Dracma fala de valor. O que é algo importante para você, Deus restaura. Aquele que deu, restaura. Tá certo? É teu relacionamento, é teu amor, é teu matrimônio, é tua relação com ascendente, descendente, né? Com os seus pais, com avô, com tio, tia, ou filho, filha, sobrinho, neto, ou amizade. Tem amizades que... Teve uma amizade, eu estava fazendo uma tese de mestrado, e um grande amigo meu, eu trabalhei uns 25 anos perto dessa pessoa, né? Dos 36 que eu trabalhei no Serviço Público Federal, 25 foi com esse cara. E a gente era irmão jurado. E eu fazendo a tese de mestrado e a casa de praia da gente era vizinho. Tudo da gente sempre foi perto. E ele escutando, escutando música brega alta, as paredes chegam a tremer. Eu fiquei tão aborrecido que eu deixei de falar com ele. Perdi a minha dracma. Aí eu estava pastoreando em Campina Grande, senti no meu coração, que coisa, liguei para ele, descobri o telefone, porque eu mudo muito de cidade, hoje menos, mas mudava muito de cidade, por ser pastor, e liguei para alguém me deu o telefone, mandei uma mensagem para ele, rapaz, eu estou morrendo de saudade de você, meu irmão, eu era para ter procurado você antes, mas devido às minhas correrias, você sabe que eu sou pastor, ele disse, nada, nossa amizade é escrita na pedra, não era areia, não. Que é na areia. Então, eu não sei, alguma coisa está perdida na minha vida, na tua vida. Jesus restaura, tá certo? Tá na hora da mãozinha? Diga, Jesus vai restaurar na minha vida. Jesus vai restaurar na tua vida, em nome de Jesus, viu? Ele tem mão forte. Deus tem mão forte, tá certo? A mão poderosa do Senhor, tá bom? E ela varre, né? Na hora que ela acende a lâmpada, eu acho que é como se ela chamasse Jesus para restaurar. Você já levou um negócio... Eu tenho instrumentos, eu toco flauta transversal, eu toco violão, e meus filhos, eu gosto de dar violão aos meus filhos. E o do Levi quebrou a cabeça do violão. Então, se você leva algo no restaurador, uma mesa, um carro, um negócio, às vezes você está tão aflito, e o restaurador, ele olha assim, ele passa a mão, e você começa a acreditar que aquela pessoa tem condição de ajeitar a sua situação. É Deus assim com você, tá certo? Eu estou citando um exemplo porque você chega no... Eita, pancada, o carro não puxou o freio de mão, o carro desceu, ou veio um motoqueiro, bateu, ou sei lá, o cara bateu atrás, não sei. Aí você leva lá no cara que restaura carro, ele olha, você está desesperado, perdi meu carro, tanto que eu sonhei, não sei o quê. Chega lá, o cara olha assim, aí diz, não, conserto. A gente acha que não tem solução. O cara que restaura, ele olha e diz, ele passa a mão assim, ó. É Jesus passando a mão em cima da sua situação e dizendo, não, eu conserto. Tá certo? Será que seria possível você acreditar que Deus tem poder para consertar a sua situação? Ou estou exagerando muito alguma coisa, tá certo? E a gente confia. Se você confia no marceneiro, no pedreiro, né? Rapaz, tá para cair aqui, o pedreiro olha, vai cair não, vou botar assim, não cai mais. Quero ver o pedreiro do jeito que é mais bruto, né? Ele diz, vou fazer, quero ver cair. Ele faz e pula em cima, ele se garante, ele sabe que ele restaurou. Assim é Deus quando conserta algo na minha vida e na tua vida, viu? E Deus vai restaurar. O que caiu, o que perdeu, o que desviou, o que fugiu, o que foi roubado será encontrado, não? Apesar desse multi-universo, o coach, né, a gente está vivendo o tempo do aceita, né, aceita que, mesmo tem um ditadozinho, né, que diz assim, que é tanta aceitação e está criando uma sociedade que não reage, né,
A pessoa não luta mais, não luta por família, não luta por namoro, por noivado. O diabo faz as armadilhas, você cai na armadilha e não luta por aquilo que é seu direito. Levanta a cabecinha, viu? Levanta a cabecinha, respira fundo, se fortaleça, que está na hora da leoa se levantar, do leão se levantar e ir buscar aquilo que lhe pertence, viu? É isso que Jesus está dizendo. 99 nunca foi 100. 99 é o nome de um negócio de carro aqui no Brasil, de veículo, né? Então, isso desde um tempo para cá, eu me lembro na pandemia, disse, vamos se acostumar que esse é o novo normal. Eu digo, tá repreendido. E eu pregava, toda noite eu pregava, na época da pandemia, toda noite eu pregava. Aí o pessoal dizia, mas pastor, isso está no mundo inteiro, Deus é Deus. Eu vou lhe dizer, nessa casa que eu estou com esse carro dentro agora, 8 dias antes de entrar a pandemia, eu estava numa igreja e eu fiz um evento muito grande, tinha umas 700 pessoas dentro do templo, de mulheres. Tinha homem também, mas o evento era mais um encontro de mulheres, tinha muita mulher. E até eu comecei a pesquisar e vi que o negócio já estava avançando muito. Olha, eu queria até que não se abraçasse, evite se abraçar, evita, que eu já vendo que estava... E todo mundo que viu a pandemia viu como foi horrível. E a pregadora que eu tinha trazido de São Paulo, eu de olho fechado assim, o altar tinha 23 metros de largura, né? A igreja era muito grande. E eu vi, ela estava de pé descalço, eu vi ela vindo lá de baixo e andando, e tinha 2 subidas pelo lateral, e eu de olho fechado, do jeito que eu estou aqui, eu vi ela vindo. Fiquei só esperando. Eu sempre gostei, eu não gosto de ficar no meio exibidão. Eu sempre, qualquer igreja, se eu for convidado para pregar numa igreja, até que eu comece a pregar, você não sabe que sou eu não, porque eu fico sentado no canto mais quietinho que tiver lá, que eu não preciso estar... quem precisa brilhar na tua vida é Jesus Cristo. E eu com o olho fechado, e quando eu vi, foi ela puxando minha mão e disse, homem, eu disse, eu sabia, Jesus. E Deus falou comigo algo que ele queria falar e disse, está vindo um fogo na terra e vai consumir muita gente, mas não vai entrar na sua casa. Nessa casa que eu estou aqui, essa rua aqui, eu desconheço uma casa que não tenha pego Covid, mas aqui em casa não entrou. E nesse período a Leila ficou gestante do Levi, que já foi um milagre maravilhoso, porque Leila tem impedimentos de engravidar. Já foi 13 anos para chegar a Rebeca, e depois de 20 anos, aí na pandemia veio ali a Levi, a gente não estava nem esperando. Deus, no meio das tormentas, todo mundo desesperado, Deus promove a alegria, tá certo? Deus é um Deus que dá todo mundo, não tem mais expectativa, Deus diz, você não sabe é fazer, e pum, coloca uma alegria na tua vida, abençoa, e o texto que a gente leu diz que ela encheu a boca de riso, ela ficou feliz, ela foi até chamar as amigas, não foi o texto que eu li? Em Lucas 15, versículo 8 e 9, diz que achando, ela ficou tão feliz que ela não conteve a alegria. É o que Deus vai fazer na tua vida, tá certo, Arão? É o que Deus vai fazer na tua vida, meu irmão, vai encher tua boca de alegria, em nome de Jesus. Quero ler esses 2 versículos, diz assim, João 36 diz, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Os irmãos me permitem, eu estou sem toalhinha e estou dentro do carro, então um pouco quente, mas vamos em nome de Jesus, vamos em brasa, hoje eu estou assim, em nome de Jesus, vai ser uma bênção, está sendo uma bênção, viu? Isso aqui não é um coach, uma transmissão, uma live de transmissão réu, não é. Eu estou ministrando bênção da palavra de Deus sobre sua vida, viu? E depois compartilha esse vídeo aí para as pessoas. É para o pastor Marconi ficar famoso? Não, querido, eu tenho 19 livros escritos no mundo inteiro, tá certo? Então eu não quero ficar famoso, não. É para abençoar a sua vida e a vida dessas pessoas. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir quem? Ouvir pastor Marconi? Não. Ouvir a palavra de Deus. E se você crê, tudo é possível, tudo, T-U-D-O, tudo, pastor, minha saúde, a saúde do meu pai, a saúde da mãe, T-U-D-O, tudo é possível que crê. Quem foi que disse isso? Jesus, tá certo? Entrou alguém aqui falando, o meu nome é pastor Marconi Teixeira. O meu nome todo é José Marconi Teixeira.
procurar meus livros lá. E a segundo texto que diz, 2 Crônicas 7, 13, 14, aquele texto, esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Olha, que coisa maravilhosa. O mundo está dizendo, não acredita em Deus não, isso é besteira, isso é fábula, isso é mito. Eu tenho graduação, bacharelado, pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, e não tem universidade no mundo, não vem, eu fiz ciência da religião, que é um lugar que o cara se dizia fazendo ciência da religião, porque é a fenomenologia da religiosidade. Tem nada a ver com religião, de credo, Ave Maria, ou outra, não tem nada a ver com isso. É a fenomenologia, então é mais uma coisa da sociologia, filosofia, nada pode tirar a presença de Jesus no meu coração de falar para você. Então todo conhecimento que eu adquiri na Terra tem que andar em sintonia com a presença de Jesus, senão descarta. Se a tua inteligência precisar descartar Jesus Cristo, querido, eu não quero essa inteligência, eu quero uma inteligência com auxílio. Eu quero uma inteligência com aquele que tem um amém para a minha vida. Eu até fiz um videozinho hoje de tarde que a pessoa disse, eu vou buscar o sim, porque eu não já tenho. Que história de filho de Deus que eu não já tenho? Você tem o amém de Deus, amigo. Eu já tenho o sim, eu vou buscar o amém de Deus, que eu ando com ele. Amém? Eu tenho o amém de Deus, você tem o amém de Deus. Então esse negócio de o não já tem, não é para quem não tem Jesus, tá certo? Eu ouvirei do céu. Então papai do céu não é surdo. Tá certo? Às vezes a gente que é pregador, dependendo se ele estiver muito abrasado na igreja, e aí às vezes fala até um pouco mais alto, Jesus não é surdo não, nem Deus, tá certo? Ele escuta bem, escuta tão bem que se você não conseguir falar, sabe às vezes quando você chora escondidinho? Para essa pessoa que você não quer que a pessoa escute? Aí o que acontece? Você chora caladinha e a lágrima escorre, e você até esconde com o cabelo, esconde. E se for homem, também chora. E você não fala porque você não acha que não vale a pena. Acontece algo maravilhoso. Se você, no coração, falar com Jesus, o Espírito Santo de Deus transforma até os nossos gemidos. Se você fizer... Pronto. Ele transforma isso em oração. A Bíblia diz isso. E leva a presença de Deus. E tem mais outra coisa. Se você que pronuncie, que não pronuncie, a Bíblia diz que pega tuas orações, coloca-se num cálice, transforma em incenso e leva para o céu e entrega a Deus. O anjo. Que anjo, pastor Marconi? Bíblia. Pois ele dará ordem ao anjo a seu respeito. Sabe aquela história que você, quando era menino, dizia, orar para o anjo da guarda, a benção papai do céu, mamãe do céu, não sei o quê, dependendo da sua religião, e santo anjo, porque é bíblico. Deus, ele diz, não, cuide dessa menina, cuide desse menino, cuide desse rapaz, dessa moça, desse idoso, dessa idosa, essa pessoa que está solitária, cuide, não deixe. E Jesus disse assim, o Espírito Santo de Deus, olha, mataram, ele ressuscitou, ele disse, eu estou indo porque era o que estava previsto e escrito, que tinha que voltar, mas não se preocupe, vou deixar um poderoso do mesmo jeito, o Espírito Santo de Deus, um consolador. E o Espírito Santo de Deus, pastor, quem é? Todos os milagres que Jesus fazia aqui, diz a Bíblia que ele esvaziou-se. É tanto poder, a Bíblia diz que tudo que foi feito, que a gente conhece, tudo que tiver nome, foi feito por ele, para ele e para a glória dele. Então, ele teve que se esvaziar como Deus, mas o Espírito Santo de Deus estava lá. Aí Jesus, o Espírito Santo, bum, na hora. Aí Jesus disse, eu estou subindo para o Pai, mas o Espírito Santo está aqui com você. Tá certo? Por isso que ninguém pode brincar. A Bíblia diz que a gente não pode brincar e não pode falar besteira. Apesar da modernidade hoje, não estão respeitando mais nada, né? Eu não sou católico, mas eu fico desesperado quando eu vejo umas manifestações que tem aqui no Brasil. Meu nome é Marconi Teixeira. Que tem aqui no Brasil e pega as estátuas, as imagens da Igreja Católica e fazem coisas feias. Eu fico muito sentido, e eu sou um pastor evangélico, então não era para me ressentir, não é da minha religião. Eu acho desrespeitoso, entendeu? Se você não tem fé, não crê,
amargue sua vida do jeito que você quiser, mas você não pode depreciar a fé de ninguém. Você não pode depreciar. Você vê, 30 anos eu pregando, né? 25 de pastor, mas desde novo convertido eu senti uma brasa no meu coração e desde logo eu comecei a pregar. Bastou eu começar a aprender. E quando eu não sabia pregar, eu cantava, viu? Porque desde do mundo eu já cantava, sempre tive esse vozeirão. Embora antigamente fosse mais tenor, né? Hoje eu sou um tipo de baixo, um barítono. O tempo vai passando, a gente fica engrossando a voz. Mas quando eu não sabia pregar, eu cantava. E ainda me lembro o primeiro hino que eu cantei, que foi Segura na Mão de Deus. Eu acho que foi mais uma declaração. Nunca mais soltei. Aliás, nunca mais ele soltou. Né? A mãozinha da gente é pequena, a mão de Deus é grande. Além de te segurar, ele protege, tá certo? Ele leva à frente. A Bíblia diz que ele coloca em lugar alto. Olha como é bom a gente estar na mão de Deus, tá certo? Não tenha receio de nada. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele faz. Foi o que essa mulher aqui do texto, né? E a emoção da mulher, porque assim, o mundo está aí para desestimular, querido. Não é em todo canto que você vai achar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se você ligar de 2 horas da tarde, 1h30, 2 horas, 3 horas, no YouTube, tá cheio de pregadora lá. Eu fico encantado. São pessoas dedicadas, orando de verdade. Tá certo. São pessoas abnegadas em Cristo, tá certo? Isso aqui não é status. A gente não faz isso para ser famoso. A gente faz isso porque tem um chamado no nosso coração que nos impulsiona. Nesses 25 anos de pastores, quantas vezes eu tive que pregar com o meu coração chorando, sangrando, com medo, aflito, inseguro, mas eu tinha que pregar. Por quê, pastor? Porque é por causa do salário, por status? Não, é porque a gente tem que fazer isso em nome de Jesus. Jesus tinha que morrer. Ele desistiu? Não. Sabe o que é que os amigos dele diziam? Fala, não, isso nem dá para mim, nem dá para o senhor. Tá certo? Não dá não. E Jesus, ele sabia o que tinha que ser feito. Então, esse ardor que tem no coração, não é que tinha, tem no coração de Jesus, quando a gente, que a Bíblia diz, não foi você que me escolheu, eu escolhi a Bíblia diz que eu e você fomos escolhidos em Deus, ainda no ventre, informe. Na hora que a gente estava se multiplicando as células, Deus já nos escolheu e foi ali que ele escolheu, escreveu a história da nossa vida. Pastor, mas a gente desvia. Precisa todo dia vir eu ou outro, centenas de pregadores pelo mundo, dizer a você, volta para o caminho, volta para o centro, equilibra o barco, centraliza a vela, deixa o Espírito Santo soprar na direção correta, porque os planos de Deus são bons. Quem foi que disse isso, pastor Marconi? Jesus. Até Jesus disseram, o senhor é tão bom, ele disse, bom é meu pai. Jesus disse isso. Bom é meu pai, tá certo? É porque Jesus, você trabalha, ele disse, meu pai trabalha. Eu trabalho, mas meu pai trabalha. E tem mais uma coisa, meu pai nem dorme. Tá certo? Você está sabendo por que você é guardado, por que você acorda de manhã. Às vezes a gente acorda até reclamando. Ia ser terrível. Deus guarda, Deus protege. De manhã, vamos em frente, vida que segue. É assim com o Papai do Céu, amém? E Deus está abrindo portas de restauração na sua... Cadê a mãozinha levantada, povo de Deus, em nome de Jesus? Hoje eu não estou na rádio é umas 30 mil pessoas, mas não é por isso que eu não vou pedir para você. Eu não estou pedindo, ninguém está nem vendo. Você está na sua casa, dentro do carro, no seu hospital, dando plantão, ou trabalhando na delegacia, ou sei lá, você pode estar até preso. Cadê a mãozinha? Deus abre porta, levanta a mãozinha, é comigo, Jesus. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, será livre. Aí todo no hospital não consegue o exame, Deus vai deixar livre, Deus vai conseguir o exame, vai sair do hospital e você vai glorificar a Deus. Tá certo? Não sei o que foi que você perdeu, mas que Deus está restaurando nessa noite, está restaurando. Amém? Então, uma das funções de se pregar é para o Espírito Santo lavar. Tá certo? Quando a Bíblia diz que o óleo enche o meu cálice com óleo até transbordar, né? Eu estou pregando em outra dinâmica para me voltar ao Salmo 23. Mas em síntese é isso. Enche o meu cálice e ele transborda, né? Com o óleo santo.
tirar as impurezas. Eu acho que a gente é muito ensinado a revidar, a ter ódio, a manter o ódio. Sabe quem é que quer que... gente, eu não posso ficar respondendo porque é pequenininha a letra, mas que Deus abençoe vocês. A gente está vivendo um mundo do empoderamento. Esse empoderamento é bom? Claro. A gente vive de pregar autoestima, eu vivo de escrever a autoestima, resiliência, de ressignificar as coisas. Claro que eu acredito nisso, mas o seu empoderamento não pode substituir a presença de Deus, não pode substituir as ações que Deus prevê. Quando você reza o seu Pai Nosso, se você for kardecista, tem Pai Nosso. Se você for católico, tem Pai Nosso. Se você for evangélico, tem Pai Nosso que está na Bíblia. Aí, quando você diz, Deus, perdoai as nossas ofensas, como o quê? Então, é perdoando, tirando o fardo do não perdoar, tá certo? Desocupe seu coração, desocupe sua mente, desocupe sua alma para receber as bênçãos de Deus nessa noite. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente vai colar uma coisa, restaurar, você pega um negócio, quebrou, aí você mela de areia na lama e depois vai tentar botar a cola para colar. Não, você limpa. Em muitos material até a gente lixa as extremidades, tira todas as crespas, né, todas as impurezas e depois coloca aquele negócio que vai ungir, nesse caso, o óleo santo do Senhor, né, a presença de Deus na sua vida. Tem que tirar o que está pesando no teu coração. Tem muita coisa que está para resolver na sua vida e a pendência está no seu coração. É porque me ofendeu, não perdoa nunca. Que conversa é essa? Vai perdoar. O Espírito Santo de Deus vai te fortalecer, vai te dar força. E eu vou ser tola. Não, você é sábio, perdoar é outra coisa. É não carregar esse peso dentro de você. A gente se submeter a coisas que não é apropriado, isso não é de Deus, tá certo? Eu tô falando de carregar, tem gente que carrega, eu não acredito que seja Fábio, meu tecladista do coração. Aí esse menino, eu pastoreei 8 anos nessa igreja, quando ele começava a tocar, aí já era metade do meu sermão de felicidade que dava, e a voz dele, quando ele abria a boca, é uma coisa maravilhosa, um menino maravilhoso, um talento. Tirar as impurezas do seu coração, tá certo? A mágoa, o ressentimento, recomece você, resete, né? Limpe sua alma. Chega, Jesus, tira essa amargura, e em nome de Jesus, toda amargura, toda decepção, porque me roubou, porque me enganou, porque isso, bom, já aconteceu, não é um carretel que a gente roda para frente, roda para trás, roda para frente, não é, já passou, deixando as coisas que para trás ficaram, passou, foi para trás, deixa para trás, segue para frente, tira, abra a oportunidade para Jesus restaurar como? Ele chega a dizer que tá limpinho, bênção na sua vida, tá? Mas tá cheio de, vamos dizer, o homem do aplicativo de entrega aqui do Brasil, quase que eu dizia aqui os nomes dos aplicativos. Ele vai chegar na sua casa e tem que passar 25 cercas de arame farpado, 4 pés de dedinho, 15 armadilhas de pegar no pé. Ele vai passar? Não vai. O caminho tem que estar limpo. Tá certo? Então, abre o teu coraçãozinho, tá cheio de entulho, vamos tirar, em nome de Jesus, vai sair todo o mal, toda decepção, toda amargura, todo rancor, todo ódio, toda falta de perdão, vai sair em nome de Jesus. Levanta a mão, em nome de Jesus. Eu não sou crente não perguntei se você é crente, eu estou dizendo que você levanta a mão, eu estou abençoando a sua vida, levanta a mão, em nome de Jesus, todo mal vai sair da sua vida, em nome de Jesus, viu? Vai sair em nome de Jesus. Quando eu fui pastorear uma igreja e aprendi uma história que era linda. Esse texto aqui fala do filho pródigo, né? E diz que um filho saiu e foi... Eu saí muito cedo de casa para ganhar a vida, né? Eu já morei em muitos lugares e já trabalhei em cantos que você não imagina. Já trabalhei no oceano, já trabalhei na floresta amazônica, já trabalhei... Até chegar no Serviço Público Federal, eu trabalhei no que aparecesse e tinha que viajar para tudo quanto era lugar. E esse rapaz saiu aborrecido de casa, aborrecido, e chateado, e fez um bocado de coisa, e foi horrível, e foi embora. Só que com o tempo passa, vem
a serenidade, Deus começa a derramar um óleo. Não está na hora de acalmar, né, de apacentar, está na hora de retornar ao caminho antigo, está na hora de refazer o caminho, de reabastecer as energias. Família é maravilhoso. Família é maravilhosa. É que a minha família é só intriga. Família, não tem família perfeita, não, querido. Não tem família perfeita, tá certo? A família de Jesus, o marido queria fugir, o José, quando Maria chegou, disse: vou ter um filho. Ele disse: eu tô vazando. Olha, não tem família perfeita, tá certo? Família é assim mesmo. Depois alguém chegou e disse: ei, vai pra onde? Não, agora eu tô com vontade de ir embora. Não, vai não, vai não. Vai embora não, porque esse filho tá aí, é obra do Espírito Santo de Deus. Então cuide dele, tá certo? Ele disse: agora tá assim. Aí, tá certo? Família é assim. Vamos perdoar, né? Amém? Então, aí o homem querido, eu acho que já está perto de 1 hora. Eu vou continuar esse sermão amanhã, mas vou terminar com essa história. Aí o homem quis voltar para casa e ele antes, para se prevenir, ele disse assim, mandou uma carta: pai, tô voltando para casa. O caminho tem que ser de trem até chegar à propriedade deles. Se você me aceitar de volta, você põe um lencinho branco debaixo daquele um pé de árvore. Eu podia citar uma árvore aqui no Nordeste, mas dependendo do estado que você tiver, pense no pé de árvore mais frondoso que tenha na sua região. Coloca lá um pano, um lenço grande, branco, porque se eu vier no trem e olhar da janela e ver aquele lenço branco, eu vou saber que você me perdoou e está me recebendo de volta em casa. E o trem vinha e o coração dele pulsando, uma ansiedade maior do mundo. Quando o trem já ia saindo por detrás da montanha e ele com medo, ele pediu para a pessoa que estava de lá, disse: querido, eu estou com tanto medo de olhar, porque se não tiver um lenço branco naquele pé de árvore que eu pedi a meu pai, eu sei que ele não vai me aceitar de volta e vai ser uma tristeza para mim, porque eu quero muito me reconciliar. Aí a pessoa disse: abre os olhinhos, amigo, porque a árvore está toda pendurada de lençol. O pai encheu de lençol, não só aquela árvore, mas aonde cabia pano branco, o pai colocou lá e encheu de gozo e alegria o coração daquela pessoa. Que Deus abençoe sua vida. Amanhã eu vou finalizar esse sermão. E eu sou o pastor Marconi Teixeira, né, do programa Dias Melhores, e peço carinhosamente a você, eu preciso de inscrições no YouTube, e vou lhe dizer por quê. O meu público-alvo no YouTube são de pessoas de mais de 40 anos, que assistem na televisão. E tem a grande maioria no YouTube, nos outros aplicativos não, mas no YouTube, a grande maioria, quer dizer, 60% do meu público no YouTube tem mais de 60 anos. Então, são pessoas que assistem no sofá, no quarto, na cama, cada um no seu ambiente lá. E o YouTube, quanto mais inscrição, mais ele entrega para outras pessoas serem abençoadas. Então, quem sabe, pense num parente seu que está lá no canto distante e poderia ouvir essa palavra hoje ligando no YouTube. Eu mesmo só assisto YouTube, eu não assisto mais essas TV. Eu não sou filiado a partido para escutar coisas que é o tempo todo uma briga dentro desse país, tornando todo mundo inimigo. Não, eu estou para escutar o que me edifica. Estou aqui também para falar o que edifica a sua vida. Então, você vai lá no programa Dias Melhores no YouTube, você vai ver logo minha foto. Cabelo branco, não tem como errar, tá certo? Programa Dias Melhores, se inscreve lá. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Paz.